Uma pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética mostra que o Brasil é o campeão mundial nesse segmento. Essa organização reúne cirurgiões estéticos de 110 países e tanta procura nessa área é estimulada pela inovação e a tecnologia nos procedimentos que oferecem resultados cada vez melhores com segurança para os pacientes. E hoje nós vamos falar sobre uma dessas tecnologias no tratamento da flacidez com a cirurgiã plástica, doutora Cíntia Mundim. Bom dia, doutora Cíntia. Seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Maninha. Obrigada pelo convite. Doutora Cíntia do céu, esse negócio de flacidez é uma coisa de mulher, né? É possível prevenir a flacidez? Olha só, Maninha, a flacidez é uma coisa de mulher e de homem também. Mas realmente as mulheres são as mais afetadas por isso, principalmente depois da menopausa. Quando a gente vai falar de prevenção de flacidez, a gente tem que pensar em dividir o nosso corpo em rosto e corpo, onde no corpo está englobado o pescoço, porque os tratamentos preventivos, eles têm uma grande diferença de execução e de realização nesses dois segmentos. Por exemplo, eles são extremamente eficazes para prevenir a flacidez facial, mas a flacidez corporal, os tratamentos preventivos ainda são ineficazes. Então, por exemplo, quando você quiser começar a prevenir o seu processo de envelhecimento na região da face, você tem uma gama enorme de tecnologias e produtos que vão cumprir muito bem esse papel. Entretanto, quando você quiser prevenir a flacidez no corpo, e no corpo eu incluo a região do pescoço, os tratamentos já são muito fracos. Então, nesse caso, a gente vai ter tratamentos para curar a flacidez e não para prevenir. Entendi. Então, assim, a gente dividindo o corpo, igual a senhora falou, quais devem ser os primeiros cuidados, falando para os mais jovens aí, ainda não chegaram na menopausa? Sim, com certeza. Se os cuidados começarem quando a paciente ou o paciente estiver com 35 anos, que é quando o corpo para de produzir a principal proteína que combate a flacidez, que é o colágeno, o corpo da gente não produz colágeno mais a partir dos 35 anos. O colágeno é uma proteína e a gente consegue fazer uma reserva dessa proteína no nosso organismo que dura uma média de 5 a 10 anos. Por isso que as pacientes percebem muito o processo de envelhecimento a partir dos 40, geralmente quando essa reserva de proteína já está acabando, a proteína colágeno. Então, se essas pacientes tiverem a consciência de começarem a fazer os procedimentos para não deixar esgotar a reserva de colágeno dela a partir dos 35 anos, com certeza, essas pacientes vão ter um processo de envelhecimento muito mais lento do que uma paciente que deixa envelhecer a revelia. Então, os melhores procedimentos, eu acho que a gente sempre deve começar pela melhor tecnologia e o melhor bioestimulador que existir. Na minha opinião, a melhor tecnologia para prevenir o processo de envelhecimento é o ultrassom microfocado, seja ele Ultraform, seja ele Ultera, mas um ultrassom microfocado de uma marca muito boa. Na minha opinião, na minha clínica, eu uso o Ultraform. E associar também a aplicação de um bioestimulador. Aí no mercado nós temos vários bioestimuladores de qualidade muito boa. Se você fizer isso uma vez por ano, você já impede que a sua proteína do colágeno se esgote. E isso é muito bom. Agora, isso é extremamente eficaz para o rosto. Infelizmente, para o corpo, nós não temos praticamente nenhuma tecnologia que previna o processo de envelhecimento e muito menos o processo da flacidez. Doutora Cíntia, a gente vê no mercado as pessoas que tomam colágeno oral, comprimido, ou hidrolisado, ou pó. Sim. Eles são eficientes?
Olha, aí é uma pergunta tão difícil de responder, É, né? porque nós temos uma divisão tão grande na literatura a respeito disso. Uhum, Vamos dizer que 50% dos trabalhos apontam que sim e 50% dos trabalhos apontam que não. Então, eu entendi. não me sinto segura de falar De que é falar. eficaz ou Vamos não. para outra O que eu pergunta, posso então, que aqui falar a gente não está aqui para botar ninguém de saia justa. Doutora pois é, Cíntia, mas, o que que mas hoje a gente tem mais ah, moderno no tratamento de flacidez? olha, o que há de mais moderno em termos de tratamento, ou seja, a flacidez já está lá, a flacidez já aconteceu. O que existe de mais moderno no mundo hoje em dia é um aparelho que acabou de chegar no Brasil que se chama Body Tight. Ele é Uhum. um aparelho israelense e ele veio exatamente com esse propósito de tratar a flacidez. Nunca antes nós tivemos um aparelho tão eficaz que atuasse de maneira tão incisiva apenas na flacidez de pele. Esse aparelho faz isso. Eu pergunto para a senhora, cada vez as meninas mais jovens estão se submetendo a procedimentos. O ideal, né? Quem pode realizar esse procedimento? Não, o aparelho Body Tight, ele não é para as pessoas jovens. Ele é para as pessoas, como eu te falei, ele não é um tratamento preventivo. Ele não previne a flacidez. Ele trata a flacidez que já existe, Uhum, entendeu? Então, o entendi. que, que ele faz de tão espetacular? Ele faz uma contração da pele. Antigamente, se você tinha um excesso de pele, uma flacidez excedente, um tecido sobrando, por exemplo, na região abdominal, dependendo da quantidade desse tecido, mesmo que fosse pouca, a gente precisaria de fazer uma cirurgia para retirar esse tecido. Aham. Esse aparelho propicia que uma pessoa que tem uma quantidade de pele excedendo em 50%, essa pele seja contraída de dentro para fora. Ele é um aparelho que é passado por dentro da pele, de tal maneira que ele contrai essa pele. Com isso, essa pele fica aderida aos planos profundos e a flacidez acaba, diminui pelo menos uns 90%. Coisa bacana isso, né, doutora? É muito inovador, é um aparelho muito inovador. Eu sou uma das pioneiras do Brasil a tê-lo, porque realmente ele acabou de chegar no nosso mercado, a Anvisa acabou de liberar. Então, ele chegou para a gente em dezembro, mas ele já é usado na Europa há quase 10 anos, Aham. principalmente na Espanha. E ele é um aparelho que tem os resultados comprovados e muito bons. O que é muito importante ressaltar é o seguinte, que não é milagre, é tecnologia. Então, Uhum. existem aquelas pessoas que têm indicação de usar esse aparelho, mas existem aquelas pessoas onde o aparelho vai ser não ineficaz, mas insuficiente. Por isso que Aham. é muito importante que o cirurgião plástico tenha o expertise do aparelho, da tecnologia, para poder entender qual paciente vai realmente se beneficiar daquilo. Por Uhum. exemplo, um paciente que tem um excedente de pele maior do que 50%, ele não vai se beneficiar totalmente do aparelho. Agora, aquele paciente que tem uma flacidez moderada, que está naquele, a gente chama esse tipo de paciente borderline, que está assim, precisando da cirurgia, mas que se houvesse algum tratamento, ele responderia bem. Esse paciente, ele vai se responder muito bem ao tratamento para flacidez. Aí entra a flacidez do pescoço, a flacidez do braço, a flacidez do abdômen, das coxas, dos glúteos, Aham. enfim, do corpo todo. E do rosto também, ele também é eficaz para o rosto. Ô, doutora Cíntia, esse tratamento ele pode ser aliado com outro ou ele só pode trabalhar isoladamente? Por exemplo, se a pessoa está com mais de 50% de pele sobrando, por exemplo, uma lipoaspiração aliada com essa técnica, pode? Pode demais. A questão da lipoaspiração, ela trata o excedente de gordura. É uma associação perfeita a lipoaspiração com a passagem desse aparelho. Porque, veja bem, por mais que a gordura esteja sobrando e incomodando, essa gordura está distendendo aquela pele, certo? Então, vamos supor uma mulher de 45, 50 anos, que tem um pouquinho de gordura no abdômen, e o abdômen tem um grau moderado de flacidez. Se Uhum. você só fizer a lipoaspiração, você vai tirar aquele conteúdo que está distendendo essa pele. Bem ou mal, você vai levar essa paciente a uma flacidez maior.
Aham. Nessa hora entra o aparelho. Então é muito interessante, porque a gente faz a lipoaspiração e depois passa o aparelho por dentro da pele, inclusive ele é passado no mesmo plano de uma lipoaspiração, por isso ele é um aparelho cirúrgico que deve ser manipulado apenas por cirurgiões plásticos, e a gente passa esse aparelho por dentro da pele, de tal maneira que essa pele vai sofrer um processo de contração. E aí essa pele não vai ficar mais flácida do que antes, pelo contrário, ela vai ficar menos flácida, mesmo você tirando a gordura. Impressionante. Em quanto tempo as pessoas notam os primeiros efeitos? Começa com mais ou menos 30 dias e dura até 1 ano. Então é muito interessante o resultado desse aparelho, porque não é da noite para o dia, a pessoa vai melhorando à medida que o ano vai passando. Então eu brinco que é mesmo parecido com aquele filme do Benjamin Button, né? Porque não é uma coisa assim que você vai ver da noite para o dia, você vai ficando melhor a cada dia, como se aquele ano você tivesse tirado para ter uma evolução positiva, para ter uma melhora da sua flacidez, do seu processo de envelhecimento, seja no corpo ou no rosto. Então, ao longo de 1 ano, ele faz efeito. Os primeiros sinais a gente já vê com 1 mês. Com 1 mês, a gente já vê aquela pele mais bonita, mais firme, e aí vai, ao longo de 1 ano, melhorando. Maravilhoso. Existem contraindicações, doutora Cíntia? Existem os pacientes com doenças autoimunes, os pacientes que têm alguma restrição com anestesia, porque é um aparelho que é passado por dentro da pele, portanto, ele precisa da anestesia, seja local, peridural, geral, dependendo da região que você for passar. Esse tipo de paciente não deve submeter. Agora, o paciente que está apto a fazer uma lipoaspiração, ele está apto, geralmente, a se submeter à passagem desse aparelho. Maravilhoso, doutora Cíntia. Adorei conversar com a senhora. De tudo que nós falamos, tem alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado? Olha, eu gostaria de falar da segunda ponteira desse aparelho, porque esse aparelho ele é tão completo que ele tem essa ponteira que vai por dentro da pele, que é uma ponteira cirúrgica, né, que só um cirurgião pode manipular, mas ele tem também uma outra ponteira para melhorar a qualidade da pele, o que é muito interessante para algumas pacientes, porque tem pacientes que, por exemplo, a região dos braços, ela é campeã disso. A pessoa pode até não ter a flacidez, mas já tem a pele, principalmente as pessoas mais velhas, a pele engruvinhada, sabe aquela pele com aspecto de papiro? Sei. As pessoas podem ter isso no rosto, podem ter isso nos braços, no abdômen, isso acontece muito. E essa segunda ponteira, ela já não é uma ponteira que vai por dentro da pele, ela chama ponteira Morpheus, e ela vai por fora da pele, penetrando a pele de dentro, ela penetra a pele e solta a radiofrequência de dentro para fora. Com isso, ela trata a qualidade da pele. Aí o tratamento é mais completo ainda, porque você retrai e melhora a qualidade, deixa a pele mais firme. Maravilhoso, doutora Cíntia. Gente, olha só. Tá aqui na tela o Instagram da doutora Cíntia, @CínthiaMundim, cirurgia plástica. Lá você entra. Acredito que o link na bio acha o telefone e tudo para entrar em contato com a senhora, né, doutora Cíntia? Com certeza, querida. Doutora Cíntia, muito obrigada por ter parado o seu tempo e vir conversar com a gente, viu? Eu que agradeço, maninha. Obrigada. Nada, Deus abençoe o seu trabalho. Amém.